passem. Se tiverem dúvidas, tá? No momento que quiser falar, interromper, clica no botãozinho para ativar o áudio, fala, gostaria de fazer uma pergunta, podem se manifestar, tá? Aqui não é bem dinâmica a nossa proposta dessa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, façam perguntas. Não esperem chegar até o final da aula de hoje para perguntar. No momento que der a dúvida, pode pedir para falar, e aí a ideia é a gente tirar todas essas dúvidas de vocês no momento da oficina, tá bom? Eu vou fazer a apresentação da, da proposta de hoje, do que a gente vai falar propriamente, tá? Primeiramente, eu gostaria de apresentar, eu me chamo Riane, tá? Eu sou advogado, sou mediador, tá? Doutorando em Direito Ambiental Internacional. A minha área aí é com gestão de conflitos ambientais, tá bom? Nós temos aí o Elton Candeias, que é advogado, mediador extrajudicial e mediador de informação judicial, tá? Nós temos também a Aline, advogada, mediadora judicial e extrajudicial, tá? A ideia da oficina também, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à formação de mediador judicial, formação de mediador extrajudicial, bem como de negociação, a gente está aqui para tirar de vocês essas dúvidas, né? Dicas de alguns lugares para que vocês possam procurar aí uma formação e uma certificação de excelência, tá bom? E estamos aí para tirar todas as dúvidas. A proposta de hoje é a gente ficar com essa oficina até às 18 horas, tá? Então, iniciando agora, às 4h20, vamos iniciar, até às 18. Nós vamos dar um intervalozinho aí para quem quiser sair, ir ao banheiro, o que for, rapidinho, um intervalo de 5 minutinhos, tá bom? Isso lá para as 5h10, mais ou menos, tá? Essa é a proposta. E, mais uma vez, friso, dúvidas, pergunte na hora. Não tenham receio de que, vou atrapalhar, tá? Dinâmica é a palavra de ordem nossa e, para quem é gestor de conflitos, criatividade, tá bom? Vou iniciar aqui agora uma apresentação nossa. Todos estão vendo? Sim. Como a gente falou ontem, a gente tem uma proposta de hoje ser a parte teórica. O que vamos falar aqui hoje nessa nossa primeira parte teórica? Nós vamos trabalhar no primeiro momento a questão do que é o conflito, é o nosso objeto de estudo e de trabalho, tanto para um gestor de conflitos, um mediador, um advogado, um negociador. O conflito, que é essa base, precisamos conhecê-lo para poder, é claro, trabalhar com ele, né? Ou, é claro, dar um devido tratamento. Em seguida, nós vamos trabalhar um pouco com algumas questões relacionadas a um autoconhecimento de um advogado, um negociador e um mediador, para em seguida a gente partir para a parte teórica da negociação propriamente dita, que é base de todo estudo de tratamento de conflitos relacionados à negociação. O modelo mais utilizado atualmente é o modelo de Harvard. Apesar de existir vários outros ao redor do mundo, no quais, numa próxima oficina ou num próximo grupo a gente possa trabalhar, existem vários outros modelos, tanto modelos europeus, modelos asiáticos, mas é claro, o mais utilizado hoje é o modelo de Harvard, tá? Então é esse que nós vamos focar, porque é um método utilizado por toda a advocacia brasileira e também americana e europeia, e também pela próprios mediadores e negociadores aqui do nosso país. Então, quando a gente vai falar sobre a questão de como trabalhar com a mediação e de como trabalhar com a negociação, eu não posso deixar de, de trabalhar e de apresentar para vocês o nosso objeto de estudo, que é propriamente o conflito, né? Todos nós vemos o conflito como uma questão negativa, mas no século XX, os grandes estudiosos do conflito
grandes advogados, negociadores ou até mesmo arbitralistas e mediadores, eles passaram a observar e a trabalhar de que o conflito ele não seria propriamente uma questão negativa, mas ele tem a sua parte positiva. Quando você fala que um conflito vem do seu viés positivo, quer dizer com a nova teoria da transformação dos conflitos. Os asiáticos, desde muitos séculos atrás, eles já vinham trabalhando de que o conflito não era uma questão negativa, mas sim uma oportunidade. Conflito, para eles, que o que eles chamam propriamente de crise, ele está ligado à questão de um perigo, do qual é necessário um certo preparatório, um certo cuidado, mas também uma oportunidade de transformação. E quando alguns grandes estudiosos, como o Bernard Meyer, ele vem a trazer a própria estrutura do conflito, né? Essa estrutura do conflito, ele é tratado basicamente em três partes. Por que é importante a gente identificar isso? Porque toda a estrutura do conflito, para cada momento deste que vocês observam, da dimensão cognitiva, da dimensão do sentimento e da dimensão do comportamento, há necessidade de que o gestor de conflito ele adote uma medida adequada para aquele cada momento aí apresentado para vocês, correto? Quando eu falo que o conflito tem a dimensão cognitiva, ele é a dimensão de percepção. É o modo como a gente toma conhecimento dele. Para cada problema, para cada crise, nós temos o primeiro contato com aquele problema ou com aquele conflito, a gente vê como uma forma de percepção, como a gente o observa. Em seguida da percepção, a gente adota uma emoção, um sentimento, que naquele momento, dependendo da situação, pode ser de medo, raiva, tristeza, entendeu? E em seguida vem o comportamento, que é aí o que a gente chama de ação. E é aí que mora o perigo disso tudo. Mas quando a gente vai adotar essa ação, é que é aí que os novos estudiosos da teoria do conflito, que eles falam como um critério de oportunidade. É no momento dessa ação que surge essa oportunidade. Então, quando a gente vai trabalhar o conflito hoje, a gente não pode vê-lo como uma espécie de questão negativa, uma coisa que nós devemos evitar. Pelo contrário, como advogados, como gestores de conflito, é uma oportunidade para nós. Sem contar também que ele é o nosso objeto de trabalho. Então, por ser o nosso objeto de trabalho, quando um cliente vem nos procurar, eles esperam de nós uma ação. Ação, quero dizer, no aspecto do comportamento. Como é que a gente vai enfrentar aquele problema, aquela crise ou aquele conflito? Então, é por isso que é importante a gente verificar esse aspecto. E hoje, quando a gente trabalha propriamente com o conflito, com a teoria do conflito, é claro que muitos de vocês hoje, ainda mais nesse momento de pandemia, devem estar ouvindo falar sobre a questão do autoconhecimento, PNL, vem falar até psicólogos, alguns outros profissionais que trabalham com o comportamento, com a mente. É por isso que eles vêm inserir nesse contexto, porque nós temos, antes do comportamento, sentimentos e percepções. E é por isso que nesse momento do qual está ligada a subjetividade, é importante a gente ter uma espécie de autocontrole, uma espécie de conhecimento, tanto para nós quanto, claro, para os nossos clientes. Outro ponto importante dentro da teoria do conflito é a gente entender a própria estrutura. Quando a gente vai trabalhar, quando nós, profissionais do direito, ou quando outros profissionais da seara multidisciplinar, que é a questão do mediador e o negociador, é importante a gente entender que o conflito em si, ele possui uma estrutura. Ele é formado por pessoas, problemas e processos. Quando a gente fala de pessoas, no qual, quando a gente vai realizar um diagnóstico de um problema propriamente e adotarmos medidas de enfrentamento, é importante a gente identificar
quais são as pessoas envolvidas e quais são as percepções dela diante daquele conflito. Lembra que eu falo para vocês sobre a estrutura do conflito, que vem a questão cognitiva, o sentimento e a ação? Por isso que quando você vai trabalhar o conflito, você precisa fazer análise de percepção daquela pessoa diante do problema. Que é por isso que depois nós vamos aprender que, diante da mediação e da negociação, é que por detrás de posições, por detrás de pedidos dos quais solicita em algumas ações judiciais, nas nossas petições, existem interesses. A gente demonstra o que queremos, mas por detrás do que queremos existe o porquê daquilo. Por isso que é importante a gente focar nas pessoas que estão ali. Focar, eu quero dizer, sobre o aspecto de tentar compreendê-las ou entendê-las. Em segundo plano, nós temos o problema, que aí vem propriamente questões de critérios objetivos. O próprio problema, que é importante identificar dentro dele quais são os interesses, as necessidades, os valores envolvidos naquela crise que a gente observa diante de um contexto de problemas ou de conflitos. Além disso, nós temos que compreender o processo, a dinâmica de formação dele. Esse é um ponto muito importante. A maneira como aquele conflito propriamente se desenvolveu e quais foram os recursos tentados para, de uma certa forma, enfrentá-los ou solucioná-los. Por isso que é importante, quando nós, advogados, vamos pegar uma causa de algum dos nossos clientes e atuarmos sendo como negociadores, em conjunto com essas partes, é importante a gente tentar compreender o que levou àquele conflito, como é que ele surgiu e que aquela parte que lhe procurou, ela tentou antes de você algumas formas de solucioná-los ou de enfrentá-los. Isso é muito importante, porque senão pode que você adote algum contato de negociação com a outra parte ou com outros atores envolvidos, e você não sabendo de que o seu cliente já entrou em contato com aquela parte, pode ser que algum caso de incômodo possa surgir ou algum ruído de comunicação, até porque aquela parte que o seu cliente pode ter procurado a parte adversa sem encontrado e tentado entrar em contato com ele e solucioná-lo de uma forma em que não foi muito amigável ou amistosa, então houve uma certa escalada desse conflito, ou seja, ele piorou a situação. Então é necessário uma abordagem diferenciada do profissional que foi procurado para tentar ajudá-lo a resolver. Quando a gente trabalha o conflito, a gente utiliza propriamente a figura de um iceberg. Essa figura do iceberg, é claro que todos devem ter ouvido aí a história do Titanic, e aí o iceberg se tornou uma grande figura aí de conhecimento para todos. É que o iceberg, o que a gente observa nele, essa pontinha, propriamente, ela é só uma pequena porção daquele conflito. E essa pequena porção, ela está ligada propriamente à questão da posição. E o que vem a ser essa posição? A posição, de uma forma exemplificativa que eu posso dizer para vocês, ela está relacionada ao pedido, ao que eu quero. É basicamente o que a gente coloca nas nossas petições iniciais quando a gente propõe ações no Poder Judiciário. É o que o meu cliente quer, é o que eu quero. Só que por detrás dessas posições, do que eu quero, existe o que a gente chama de interesses. E os interesses, eles estão ligados ao porquê eu quero aquilo, ao porquê que eu faço aquele pedido na minha petição inicial. E é isso propriamente que a negociação e a mediação buscam a trabalhar. Elas procuram a trabalhar com os interesses das partes envolvidas e não com as posições, ao que eu quero. A mediação e a negociação, ela busca trabalhar, ela busca compreender, velar
o porquê eu quero uma coisa ou porquê eu quero aquilo. Então, essa é uma das objetos de estruturas do conflito, uma das principais propostas na mediação que vocês vão ver e na própria negociação, é uma forma de mecanismos de reestabelecimento de diálogos, mas dentro deles, os próprios atores envolvidos, advogados, partes ou outros profissionais que porventura vierem, que no caso da mediação é um mediador, um terceiro imparcial neutro, eles vêm a trabalhar para tentar ficar claro para todos os envolvidos os interesses. É a partir dos interesses que a gente consegue propriamente estudar e trabalhar ou solucionar propriamente os conflitos. É a partir de entender os interesses que você cria oportunidades, que é o que os asiáticos a gente aprendeu nos slides anteriores da teoria do conflito. É o que eles procuram propriamente com isso. E aí vem a questão de todas. Diante do conflito, a gente tenta procurar quais são as formas, quais são os mecanismos, quais são os métodos que eu posso utilizar. Alguém teria alguma dúvida com relação à teoria do conflito, ao conflito que gostaria de tirar nesse momento? Alguém teria? Bom, então vamos aqui continuar então. Quando a gente vai trabalhar, a gente aprendeu o que seria o conflito e a gente propriamente, uma forma exemplificativa e fácil, entender a estrutura do iceberg é super importante para que a gente possa evoluir na negociação e na mediação, né? Quando a gente identifica para o devido tratamento do conflito, são várias e múltiplas as portas que nós podemos adotar para tentar encontrar um método adequado para a solução daquele conflito. O nosso Código de Processo Civil, em 2015, ele trouxe a terminologia método adequado. Antes era trabalhado com métodos alternativos. Houve uma discussão na época de formação da lei de que alternativo ia entender para o profissional do direito de que o poder judiciário é sempre um método mor de todos e que os outros seriam alternativas a ele. Mas ao trazer a terminologia método adequado, ele quer dizer que todo o sistema multiportas de solução de conflitos, todos os métodos são possíveis de ser alcançados. Então, por isso que quando o profissional do direito ele possui cliente, vai buscá-lo, vai até um escritório de advocacia ou vai até uma câmara de mediação, uma câmara de negociação, ele faz com que o profissional tente alcançar qual das portas ele é possível para a resolução do conflito dele. E o profissional do direito, principalmente o advogado, que ele é aquele profissional que tem o maior contato com o exterior, com as partes, com as pessoas e os seus convívios e os seus problemas, é importante que ele tenha conhecimento, nem que seja mínimo, de quais são as portas, quais são os métodos de soluções de conflitos que o nosso sistema, né, jurídico, o nosso ordenamento jurídico nos oportuniza, mas que também fora do próprio ordenamento jurídico existem. E aí nós temos a negociação, nós temos a justiça restaurativa, nós temos a mediação, a conciliação, a arbitragem, constelações sistêmicas e dentre outros métodos aí, só que estes mais trabalhados, sem contar também com o próprio processo judicial. A questão é que toda vez que surge um problema, é tendencioso que o advogado procure apenas o processo judicial. E hoje, nesse contexto de pandemia, a gente está observando que, por nossas escolhas ao longo dos anos, das décadas, de só o poder judiciário ser a única porta para a solução daqueles conflitos, nós deixamos
de valorizar outros métodos que hoje poderiam ser muito importantes e que pode ser propriamente que neste contexto de pandemia a gente nem dependesse tanto do sistema judiciário. E hoje a gente observa que ele nunca esteve preparado propriamente para trabalhar com essas questões, para trabalhar em contextos como este, dos quais não, em razão de questões presenciais, propriamente dita, né? E é claro que existem outros exemplos de poderes judiciários fora do nosso estado, São Paulo, e outros que possuem sistemas eletrônicos, mas mesmo assim a demanda é tanta, e o CNJ já nos mostrou, de tantas ações judiciais que existem, que não se dá conta de resolver esses problemas. Porque, de uma certa forma, o sistema ele ainda possui uma porcentagem presencial. Então, é claro que as grandes ações tributárias, empresariais propriamente, são praticamente físicas, que outros, família em físico, sucessões, enquanto que propriamente aquelas que envolvam direitos dos juizados, né, é claro que a gente está observando um movimento aí maior, mas é importante a gente tentar compreender que há outros métodos e dos quais nesse momento a gente poderia estar utilizando, né? Em alternativa, é claro, ao poder judiciário. Vamos deixar, né, como diria alguns grandes estudiosos aí, como o professor Kazuo Watanabe, vamos deixar o judiciário com causas bem complexas, ou causas que envolvem questões dos quais as partes não conseguem resolver, e vamos levar para negociação, conciliação, mediação, as outras temáticas. Pessoal, quem quiser interferir para falar, fique à vontade, tá? Pode ficar à vontade. E aí que vem a questão. De tantos métodos daqueles, hoje, todos eles propriamente vão ser utilizados em plataformas online. E hoje nós não estávamos preparados para isso. Nós não estávamos, principalmente o nosso poder judiciário, não estava preparado para esta realidade. Então é por isso que, como a nossa profissão, eu digo que nós somos gestores de conflitos, nós somos empreendedores jurídicos, nós não somos advogados. No século XXI é interessante a gente abordar esse aspecto de eu ser um empreendedor jurídico, um gestor de conflitos. Existem várias formas de você resolver as demandas que o seu cliente lhe traz. E agora, mais do que nunca, você tem que se utilizar das tecnologias para resolver. Não propriamente porque aquela demanda precisa ser resolvida naquele momento, porque nós temos que levar em consideração a questão financeira, no qual somos empreendedores, nossos escritórios são empresas, nós somos PJs ou somos sociedades individuais, entendeu? Então é por isso, mais do que nunca, a criatividade, a dinâmica, a reinvenção é muito importante. Ou melhor dizendo, a palavra de ordem agora, resiliência, é fundamental. Então a ideia dessa nossa oficina é, diante desse contexto, é a gente trabalhar a negociação online e a mediação online, para que a gente possa trabalhar dentro dessas plataformas todas essas métodos, principalmente esses dois métodos, né? É claro que hoje é muito comum a gente procurar para mediar os centros judiciários de mediação de conflitos, que estão dentro do Poder Judiciário. E já existe um movimento de transformá-los, né, o procedimento da mediação judicial, em online. Só que acontece, as demandas vão ser tantas que eles não vão dar conta. Então, é claro que nós, advogados, vamos ter que procurar outros locais para resolver os nossos problemas, como câmaras privadas, que existem aqui no nosso estado. Ou, se não, utilizarmos nós mesmos, a ocuparmos o cargo de negociadores em conjuntos com os nossos clientes, utilizando-se plataformas digitais ou também alguns outros aplicativos, para que a gente possa fazer negociações online.
Então, o que é importante para a gente trabalhar com essas negociações e a mediação online? Como eu disse para vocês, antes da gente trabalhar com qualquer coisa, é importante a gente procurar o que a gente chama de autojulgamento ou autoconhecimento. Existe um livrozinho famoso, dentro da teoria da negociação, que eu disse o modelo Harvard, existem dois livrinhos muito importantes, do qual eu vou compartilhar com vocês em PDF, no qual vocês podem, daqui para frente, fazerem a leitura de forma individual, que é o Como Chegar ao Sim com Você Mesmo e o Como Chegar ao Sim. Esses são os dois livros bases dentro da teoria do conflito e da teoria da negociação. Teoria do conflito, eu quero dizer que todo mediador brasileiro faz a leitura deste livro. E todo negociador brasileiro também vai fazer a leitura deste livro, para tentar compreender. Só que os três autores principais desse livro, com destaque para o William Ury, muito famoso aí na teoria sobre a questão dos métodos de negociação, ele vem a trabalhar de que antes de você negociar, é importante você aprender a fazer um auto-julgamento seu, ou um autoconhecimento. Não tem como você trabalhar como gestor de conflitos se você não consegue resolver os seus próprios conflitos internos. Eu te digo para vocês que eu já fiz um teste, já apliquei as ferramentas disso, lá em 2016, quando eu li o livro, e isso me ajudou no início da minha carreira como profissional do direito, como advogado, propriamente dito, para tentar compreender como que eu desenvolvo o sentimento de empatia, que é se colocar no lugar dos outros. Como eu faço para colocar no lugar dos outros se eu não consigo colocar no meu próprio lugar, se eu não consigo nem me compreender? Então é por isso que ele fala, o próprio William Ury, e aí tem o Daniel Goleman também, que ele vem trabalhar muito essa questão da empatia. Eles falam que o autoconhecimento é muito importante nesse momento, nessa etapa. E aí o William Ury, ele traz uma expressão bastante interessante, que é a expressão camarote. E o que quer dizer isso? Toda vez que você tiver qualquer conflito, ou que você for trabalhar com o conflito dos outros, coloque-se no camarote. O que vem a dizer isso? É um momento de reflexão. Alguns têm esse momento de reflexão de 10 segundos, outros demoram um minuto. Eu vou te dizer que esse movimento de se colocar no camarote é aquela expressão, você para, respira, pensa, que é oxigena o seu cérebro antes de tomar qualquer medida. Essa ideia quer dizer o seguinte, que muitos aqui já participaram de audiências e já viram o calor da audiência, que até mesmo o juiz ajuda a ficar aquele movimento caloroso de tensões dentro de uma audiência. Toda vez que você se sentir que o seu pulso está aumentando, que os sentimentos de raiva, medo estão surgindo, coloque-se no camarote, reflita. Em uma apresentação que a gente teve da comissão, que foi há dois meses atrás, não sei, eu ensinei uma técnica de meditação. Aquela técnica é a técnica utilizada para se colocar no camarote, tá? É uma técnica de respiração que você utiliza, e isso é super importante. Eu vou te dizer que eu sempre falei, acho que alguns já até ouviram aqui, que o autoconhecimento, e eu fiz essa técnica, ele está relacionado a você descobrir os seus sentimentos. Paula, eles são livros diferentes, mas um é Como Chegar ao Sim, tá? Que está relacionado às técnicas de Harvard, do qual elas ensinam os princípios para negociação, tá? Esse daqui, Como Chegar ao Sim, que ele te ensina técnicas de negociação. E o outro é Como Chegar ao Sim com você mesmo. Esse daqui, ele te ensina você a negociar com você, tá?
Então, quando o William Ury escreveu esse livro, que foi primeiro de todos, depois ele veio e escreveu esse daqui, anos depois, tá? Esse livro aqui, ele conta alguns casos relacionados a negociações que ele fez, do qual ele auxiliou as partes a negociar, tá? Tem casos aqui do Abílio Diniz, que é um empresário brasileiro, tem o caso aqui também do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que o William ajudou lá num processo de negociação, dentre outros casos empresariais que o William Ury ajudou. Vale muito a pena, eu vou compartilhar com todos vocês o PDF desse livro, tá? Então, gente, quando fala da técnica do autoconhecimento, ele está relacionado a você conhecer os seus sentimentos. Lembre daquela estrutura do conflito, posições, interesses. A teoria do conflito mais complexa, que é aquela que trabalha mesmo, e isso eu não ia trazer aqui, porque senão poderia confundir, pode ser um próximo grupo de estudos, aí uma oficina. Depois dos interesses, eles falam que existem os sentimentos, tá? O exercício de respiração eu posso ensinar depois, eu compartilho com vocês, doutora Ziné, pode deixar. Eu compartilho de novo lá. Ok. O que que acontece? Por que eu falo do autoconhecimento? Quando eu entrei na minha carreira jurídica, eu tinha uma certa ansiedade e alguns medos, principalmente quando participava de audiências, tá? Muitos falam que eu sempre fui muito calmo, mas eu sempre tive os meus receios, as minhas dificuldades pessoais. Então, naquele início da minha carreira, eu fiz um processo de autoconhecimento meu, principalmente porque quando eu participava de audiência, eu tinha medo da figura do juiz. Eu achava que eu tinha ansiedade, mas eu descobri que eu tinha medo. E aí, na época, eu fiz a leitura desse livro e também tive uma ajuda profissional, né, de uma psicóloga que me ajudou. Então, hoje, eu sei quando eu tenho um sentimento de raiva, meu sentimento de raiva, a minha mão fica dormente, o meu frio na barriga não era ansiedade, é medo, eu descobri isso. Como eu descobri? Eu fui a minha psicóloga, o que você mais tem medo? Eu tenho medo de altura. Então eu fui em alguns pontos de altura e descobri que o meu corpo reagia na barriga. E a minha ansiedade, ela está relacionada às minhas pernas. Eu achava que o meu medo das minhas pernas trêmulas, mas não. É a minha ansiedade. E isso eu fiz alguns testes também quando eu tinha ansiedade. Por exemplo, eu tinha ansiedade para fazer apresentação de trabalhos. Então, de apresentações na época que eu fazia meu mestrado, ir lá na frente, essas coisas. Então eu tinha uma certa ansiedade. Então eu sabia, ou então para cumprir um prazo, eu tinha minha ansiedade, minha perna tremia, eu achava que aquilo parecia medo, mas não era. Então é por isso que o autoconhecimento ele é importante. Isso é importante porque nós profissionais, quando um cliente ele aparece para nos procurar, ou nos nossos dias de trabalho dentro do nosso ambiente profissional, a gente identificar esses sentimentos, ele é importante como uma forma estratégica para nós, como profissionais, para a gente tentar controlá-los melhor, para não prejudicar nos resultados com os nossos clientes. Por isso que é importante um negociador, um mediador e um advogado, ele ter o conhecimento, ter o autoconhecimento, tá? Para que, é claro, você não passar no momento de uma ansiedade ou de dentro de uma audiência, você não vai ficar com as pernas bambas ou vai travar o seu cliente. Isso eu acho que nenhum de nós gostamos, tá? E para cada sentimento tem o seu tratamento, tá? E aí o William Ury, ele traz nesse livro Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, ele traz algumas técnicas de como você alcançar esse autoconhecimento. Primeiro, procure se distanciar-se e ver a si mesmo a partir do camarote, que é aquela técnica. Quando eu falo camarote, é o exercício de respiração e são os testes que você faz, tá? Essa é a principal parte. Quando você estiver no momento de raiva, numa audiência, e você quiser esganar o seu colega adversarial, advogado, ou esganar o mediador que vai estar lá,
né, ou serventuário, ou juiz, pare, respire e pense. Procure se distanciar de si mesmo e ver a partir do camarote, para você sentir. Isso é o que a gente chama de meditação e respiração. O segundo momento é ouça com empatia os seus sentimentos mais íntimos, para interpretar o que eles realmente dizem. Tá? Isso é a técnica que eu te disse de exploração de sentimentos, que é o que eu disse para vocês. Eu fiz, né? Identifiquei quais seriam esses medos, né? E o terceiro é mergulhe mais ainda. Mergulhar mais ainda é explore o máximo, tá? Eu posso te dizer que eu consegui identificar 9 dos meus sentimentos. 9 sentimentos. Eu vi dentro do meu corpo, dentro da minha mente, como é que ele identifica. Então eu tenho um maior autocontrole. E eu vou te dizer, não quer dizer que eu tenho autocontrole que eu não sinto raiva. Eu sinto, mas eu sei me controlar, tá bom? Tá? Tem gente que fala para mim, nossa, você é calminho, não sei o quê. Tá, mas toda vez que eu sinto alguma raiva, eu sinto alguma coisa, eu me coloco no camarote. Então ninguém vai me sentir propriamente com raiva. Ninguém vai me sentir porque eu respiro, entendeu? E isso é importante. Ainda mais quando você está numa rodada de negociação. Tem gente que você vai encontrar na negociação, você vai encontrar também audiências, advogados. Imagine em plataforma virtual. O que dá vontade de você fazer? Sair da plataforma, raiva, ou dar um soco no seu notebook e estragar a sua tela. Por isso que é importante você ter o autocontrole. Ou quebrar sua mesa de vidro aí, quem tiver dentro do escritório. Por isso que é importante esse autocontrole. Alguém tem uma dúvida para perguntar? Se quiser, pode ligar o som aí, pode falar, o áudio. Ninguém está com dúvida? Vocês não estão com dúvida nenhuma, gente? Então vamos lá, então. Então, antes da gente entrar nesse processo, é importante esse autoconhecimento, né? E não tem como a gente, nós profissionais do direito, advogados, mediadores ou negociadores, entrarmos numa rodada de negociação ou entrarmos num processo judicial ou qualquer método daqueles que vocês viram, sem você realizar um planejamento, tá? Não tem como vocês entrarem numa audiência ou até mesmo realizarem uma petição sem realizar um planejamento. Hoje, qualquer ação estratégica que eu tomo em processos, eu tomo em negociações ou até mesmo em mediações privadas, propriamente, porque se você é um mediador judicial, vocês vão aprender, você só tem acesso ao caso na hora, né? Em o que seja, se eu não faço um planejamento, tá? Então eu trouxe aqui para vocês algumas perguntas que são fundamentais, principalmente nesse momento de que vocês vão realizar negociações ou mediações online, tá? Então é fundamental que a gente venha a trabalhar essas perguntas no decorrer do nosso caso. Ou seja, apareceu o seu cliente para você querendo que você resolva nesse momento de pandemia, principalmente, lhe faça essas perguntas. Ou seja, também lhe faça esse exercício interno. Quais são as questões envolvidas na negociação prestes a iniciar? Isso daqui é um momento importante, que quando eu digo questões, é quais são os problemas envolvidos. Se você tem um cliente que ele trabalha para ser um divórcio ou um caso de inventário, dentro do caso do divórcio, quais são as questões envolvidas? Você começa a trabalhar com ele. Guarda, você quer trabalhar o quê? Guarda, alimentos, nome, você quer tirar o seu nome do seu futuro ex-marido, né? Você quer trabalhar a questão da guarda vai ser compartilhada. Todos esses pontos são chamados as questões envolvidas naquela negociação. Por exemplo,
E quais são as questões que eu temos que resolver? Quando você fala essa pergunta de quais são as questões que temos que resolver, está relacionado basicamente à sua estratégia. Qual é a que vem primeiro a ser resolvida propriamente? Qual é aquela que estrategicamente é importante e que é mais interessante para o seu cliente e que você também, como profissional e gestor do conflito, identifica-se como uma coisa bastante relevante a ser trabalhada dentro da negociação ou da mediação. E quando você elaborar todas essas questões, que seriam os pedidos propriamente dito, e o que a gente aprendeu que seriam as posições, o que o seu cliente quer e o que você acha que também ele quer, é importante que ao elaborar, enumerá-las, você deva perguntar ao seu cliente o porquê que ele quer aquilo. Ou tentar, de uma forma também mais simples, se ele não disser, investigar isso. Então, quando você fala quais são os meus interesses, ou quais são os interesses do cliente, é o porquê. Porque esses interesses é que propriamente vai ser o objeto a ser negociado. É ele que vai ser trabalhado dentro da rodada de negociação e de mediação. Não o que eu quero, é o porquê eu quero aquilo. Porque quando você trabalha com base em interesses, é que você consegue resolver de fato o problema e enfrentar. Porque se você ficar no âmbito de posições, eu quero isso, eu quero aquilo, você basicamente não vai satisfazer as suas necessidades ou satisfazer os seus sentimentos. E um segundo ponto é qual é o meu ponto de resistência, qual é o ponto de saída. O que quer dizer isso? Quando você enumera uma questão, em seguida você descobre o porquê o interesse, quando você vai para uma rodada de negociação, você tem que ser o limite daquilo dali. Vamos supor, eu quero de dano moral R$ 5.000. Tá, mas por que você quer de dano moral R$ 5.000? Porque eu não foi um mero aborrecimento, eu tive um problema mais sério de, de, de ter que ir para a rua, ir para um hospital médico, vamos supor. As mulheres compraram um esmalte e deu alergia. O que eu tive que gastar para ir no médico, dermatologista, medicamentos, qual foi, tive alergia na mão do qual me prejudicou no meu trabalho, do qual eu tive, ou seja, uma mancha na mão, ou que as pessoas passaram a te zoar por aquilo, suas unhas caíram, algumas. Você tem que descobrir qual é o seu ponto, o quanto que você propriamente quer receber daquilo dali. E o que é o limite do que você pode receber, o mínimo possível do que você pode receber daquilo. E a partir do momento que você coloca aquele limite, que é o mínimo e o máximo, você parte para as alternativas. As alternativas são aquilo que você individualmente constrói para poder barganhar numa negociação. São basicamente questões que você constrói sozinho. E em seguida, qual é o meu ponto de partida e qual é a minha meta da definição de preços pedidos? Você tem que definir também quais são as suas metas. Qual é o resultado que mais me agradaria diante daquela situação? Qual é o ponto de maior satisfação para mim? O que seria um acordo justo ou razoável para mim? Tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai criar suas metas. E, em seguida, quem represento como negociador e o que esperam de mim? Essa é uma pergunta do qual o próprio advogado e o próprio negociador tem que fazer a si mesmo. Tá? É o que o meu cliente espera de mim, também não só o meu cliente, mas dos profissionais dos quais eu vou atuar para tentar enfrentar ou resolver o conflito. Ou seja, eu tenho que observar os outros advogados, o que eles esperam de mim,
porque, é claro, a gente sabe que a nossa profissão, principalmente de advogado e negociador, ela é voltada para relacionamentos. Então, relacionamentos profissionais são coisas, é uma coisa que é construída, ela é contínua. Então, um deslize que você dá, aquilo mancha a sua imagem como profissional. Então, é importante nem sempre você só olhar o que o seu cliente espera de você, mas é o que os profissionais dos quais você vai trabalhar, sendo um juiz, um promotor, do qual você negocia com eles, do qual você despacha, outros colegas profissionais que vão ser a parte adversa num processo, sendo ele de judicial, de mediação ou de negociação. Então, isso é importante também, vocês avaliarem. E o outro ponto é quem é a outra parte que eu vou negociar, ou que eu vou atuar no processo judicial. É estratégico isso. É descobrir aquela outra parte. Aí você me pergunta, nossa, mas isso é muito difícil de fazer. É difícil, mas é importante. É estratégico. Isso que quando a gente vai trabalhar numa causa, é importante a gente descobrir qual é o advogado da outra parte, se eu vou negociar, qual é o negociador, qual é o método que ele escolhe para negociar. Ele é um negociador que ele é colaborativo, ele é integrativo, ou ele é um colaborador que ele usa a tática de guerra espartana, de negociação, do qual ele não quer um ganha-ganha, ele quer, para ele só existe um ganha e um perde. Então, isso é fundamental, porque num processo de negociação e dentro de uma mediação, de uma audiência, isso é fundamental você descobrir, o que é estratégia. Eu não sei se vocês assistiram Suits, uma série que tem na Netflix. É interessante você observar o modelo americano de atuação. O Harvey Dent, que é um advogado que estudou em Harvard, mas ele não utiliza o método Harvard, que vocês vão aprender. Mas ele utilizava técnicas espartanas de atuação. Para ele, ganha-perde. E quando ele perdia, ele procurava um ganha-ganha, porque ele era estratégico. Ele procurava identificar os advogados da outra parte. E quando eles sabiam podre, o que eles faziam, eles utilizavam. Isso é o modelo americano de atuação. Lá eles utilizam muita negociação. Né? Então, depois que vocês partem para a etapa de descobrir os atores envolvidos, os outros negociadores, outras partes, adversa, né, no caso, você parte para a sua estratégia global, de o que eu devo escolher. É um momento do qual você coloca todas as cartas na mesa, você coloca diante do seu cliente ou do seu escritório, do seu grupo de trabalho dentro do seu escritório, como negociador ou como advogado, você coloca quais são as posições do meu cliente, quais são os interesses do meu cliente, qual para ele são as alternativas, ou seja, as questões a serem trabalhadas e o que ele aceita. Dentro daquela alternativa, qual é o limite máximo, qual é o mínimo que ele aceita dentro daquilo, o que ele espera de mim como profissional, o que os outros lá fora esperam de mim como profissional, quais são as características dos profissionais que atuam, que vão atuar do outro lado. Então, esse é o momento. E aí, se há um problema, você começa a procurar o remédio. Qual é o tratamento adequado para aquilo? E aí você começa a utilizar seus protocolos estratégicos de atuação, de qual você cria. Você vai recorrer à legislação para resolver alguns pontos, como advogados. Outros, você vai sair fora do ordenamento, tentar encontrar algumas alternativas. Digo elas, éticas e íntegras, não ilícitas, tá? Essas alternativas. E aí, depois de você elaborar a sua estratégia global, você cria esses protocolos de negociação, propriamente dito, né? Que aí é o momento que você tem que identificar qual é o procedimento do método que eu escolhi. Se eu escolhi uma negociação, como é que funciona um procedimento de negociação? Se eu escolhi a mediação, qual é o procedimento de mediação? Como é que eu escolho o mediador?
Como é que funciona dentro do processo de mediação? Suas etapas? Como é se eu alcançar um acordo? O que que eu faço com esse acordo? Ele é um título executivo judicial, é extrajudicial ou judicial? Esses são os pontos importantes. E aí, quando a gente vai falar propriamente dito da questão que agora é o maior exemplo e a nossa realidade, que é o evento da pandemia, que levou toda a gestão do conflito para plataformas digitais, se eu escolho a mediação e se eu escolho a negociação ou a conciliação, que seja o processo judicial, qual é a plataforma online que vai ser utilizada? A gente observa aí que tem vários, tem Zoom, Skype, o Webex Cisco, que é essa que a gente está utilizando, que o CNJ adotou. Você pega o Microsoft Teams, você tem o do Google Meet também. São várias plataformas. Então, o importante é, como não existe uma uniformidade de procedimento em qual plataforma utilizar no âmbito do Poder Judiciário capixaba e também diante de câmaras de negociação e de mediação e arbitragem extrajudicial, é importante que a gente tenha conhecimento das plataformas mais comuns utilizadas. Então, essa é uma das questões que a gente precisa levar. E outro ponto, o meu cliente tem condições de participar, eu tenho condições de participar, meus equipamentos estão adequados, a minha internet. Por isso que é importante, antes de a gente iniciar qualquer processo de negociação, que o erro não seja de uma questão básica, de não souber ter acesso a uma plataforma ou de que eu não tenho equipamento adequado, que o erro ou a adversidade, o que venha a surgir, né, que venha a atrapalhar, seja uma questão meramente corriqueira, que não uma básica como essa. E é claro que a gente sabe que o sistema de internet do nosso país não é do mais adequado, não é o melhor. Então, esse é um dos problemas importantes. Gente, vocês gostariam de perguntar alguma coisa sobre cada etapa de planejamento? Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre cada etapa? Posso continuar? Tá bem, Jean, tá tranquilo. Se quiser, pelo tempo também nós estamos bem também. Se quiser também falar mais um pouquinho. Mas Não, se se tiver dúvida, tá tranquilo. o pessoal tem alguma dúvida em cada ponto desse planejamento, qual seria uma atuação adequada do advogado, do negociador nesse aspecto? Alguém tem alguma dúvida conceitual sobre algum termo, alguma coisa? Não? Podemos evoluir então? Ou você acha de um intervalozinho de 5 minutos? Que horas estamos aí? 17, 18, 8. 17h08? Vocês querem 5 minutinhos ou a gente pode continuar? Daria o tempo do nosso intervalozinho. 5 minutos aí. O intervalo? 5 minutinhos? Então tá bom. 5 minutinhos, gente. Aline, que horas aí para você? 17, 8. 17h08. Então a gente retorna 17h13, né? 17h13, então. Ah, Elisângela, se tem uma dúvida, pode falar. Se você quiser ligar o som, pode ligar. no, Elisângela, acho que teve uma dúvida aí. Quer perguntar? Pode perguntar, Elisângela. Só um momentinho. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Na verdade, assim, com relação ao que foi exposto, ficou tudo muito claro, né? A minha dúvida é uma dúvida de iniciante mesmo, que seria assim, uma orientação de onde eu poderia começar, né, para me tornar uma
uma mediadora assim com bom conteúdo. Tá, vamos lá. Hoje, existem vários cursos de mediação no país, tá, Elisângela? Então, dentro do sistema de mediação, existe a mediação extrajudicial, que é a privada, e a mediação judicial. Comum aqui no Brasil, a gente, quando vai trabalhar com mediação, começar a fazendo um curso de mediação judicial, que é aquele que é realizado pelo CNJ, o qual o Poder Judiciário de cada estado é responsável por aplicar. No nosso caso aqui, nós temos o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que ele aplica, realiza processos de identificação, né, judicial, de mediadores. Tá? Para você se tornar uma boa mediadora, os cursos em si de formação, muitos deles, todos são muito bons, tanto do Poder Judiciário aqui. Eu fui uma das primeiras turmas a ser certificada como advogados, tá? Porque é aberto. Nós temos colegas, o Elton, o Gustavo e outros que estão fazendo esse curso aí, certificação de mediador judicial, tá? Eu posso te dizer da minha experiência, como é que eu alcancei alguns conhecimentos sobre essa área. Você tem que buscar fora os cursos tradicionais. Eu faço muita leitura de textos, livros, fora do que é o convencional. Eu vou compartilhar com vocês na próxima reunião alguns livros que eu leio. O mediador e o negociador, eu posso te dizer, são figuras diferentes, é claro, a gente vai aprender isso, mas eles são profissionais multidisciplinares, tá? Multidisciplinares, eu quero dizer que eles precisam de conhecimentos além do direito. Mediador, ele não precisa ser um profissional do direito. Outras áreas, ele pode ser um psicólogo, um médico, ou uma pessoa comum pode ser um mediador. Vocês vão aprender isso, que o mediador privado extrajudicial não precisa ser formado, tá? Em algum curso de graduação. Mas para você ser um mediador, é importante você procurar alguns conhecimentos fora. Porque hoje a mediação, que vocês vão aprender, o mediador ele não só utiliza-se de técnicas de negociação, mas tem que ter conhecimentos de comunicação não verbal, que significa os gestos das pessoas, os movimentos significam alguma coisa. Você precisa ter conhecimentos de comunicação, de escuta ativa, procedimentos de gestão, que é caso de ferramentas como feedback, brainstorming, né, que é chuva de ideias. Você precisa ter alguns conhecimentos envolvendo ao PNL, né, que envolve a pessoa, até técnicas de psicólogos. Eles costumam falar que o mediador ele é como se fosse um Hércules, tá? Mas é um processo de conhecimento, do qual você vai formando isso, entendeu? Eu, hoje, procuro ler coisas fora do direito. Hoje é muito raro, eu só leio basicamente o que é o objeto meu de trabalho, do Poder Judiciário, que é a questão ambiental, mas eu procuro hoje trabalhar livros relacionados. Existem vários livros de Harvard que falam sobre empatia, sobre felicidade, eu leio, sobre mindfulness, sobre técnicas do FBI, de como você identifica reações das pessoas. Isso tudo eu vou compartilhar com vocês, esses livros. Eu não tenho em PDF, mas só o nome deles para vocês terem conhecimento, tá? Se fosse uma oficina presencial, eu sempre levo todos eles e mostro para todos os que quando eu organizo oficina presencial. Então, assim, a mediação ela é um processo constante de formação, tá? Mediador. Eu faço sempre cursos pontuais de coisas, de temas, por exemplo, como fazer perguntas, tem curso sobre isso. Como é que eu faço uma comunicação não violenta? Eu procuro estudar algumas técnicas de justiça restaurativa, entendeu? Técnicas de psicologia, que alguns psicólogos. Então eu faço essas leituras extras.
Existem também muitos cursos privados além do judiciário, né, que eu posso dar uns exemplos aqui, mas a maioria deles ficam em São Paulo, ficam fora do Espírito Santo, tá? Que é mas hoje estão todos online. Se vocês podem ter acesso a ele, que é a Centro Mediar, que é a Mediare, que é a Auge. Existem outras câmaras de mediação que oferecem cursos, como a Câmara Brasil-Canadá, tá? O CONIMA tem, o ICFML, que é uma certificação internacional de mediadores. Eu fiz essa certificação, elas são 3 etapas, tá? ICFML, quem tiver interesse, eu compartilho isso tudo com vocês. Então, assim, o processo de formação de um negociador e mediador, ele é contínuo e ele exige o conhecimento de várias técnicas que vão além do que a gente aprende no direito. Por isso que é importante que as faculdades de direito colocassem suas grades, oficinas, ou seja, matérias relacionadas às questões que envolvem comunicação escutativa, comunicação não verbal e também gestão, né? Isso é fundamental, porque dentro da gestão você tem várias ferramentas importantes, entendeu? Eu não sei se eu te respondi. Se Não, tiver, sim, pode sim, perguntar. Pode não, perguntar. eu consegui entender certinho. Na verdade, assim, na época de faculdade, o que nós temos não é nem a nata, né, do que são metodologia. Eu falar como algo tão distante e, na verdade, se a pessoa souber realmente usar aí a metodologia adequada, acaba evitando assim esse transtorno que esse judiciário viciado que nós temos, né? Melhor assim dizendo, né? Exatamente. Muito Exatamente. bem. Eu até adquiri uns livros e eu tô assim, tô tentando seguir essa metodologia, claro que nos primeiros passos ainda, né? Sou professor de história e Maravilha. depois da faculdade de história eu fui para o direito, mas assim, eu me vejo muito sempre nessa linha de equilíbrio, sempre tentando trazer equilíbrio nessa parte aí do litígio. Toda audiência que eu participo, eu percebo que eu acabo tendo essa tendência, né? E aí eu comecei a me redescobrir, tentando me reinventar, na verdade, dentro dessa visão, né? Por isso meu interesse. Mas me atendeu bem. Isso. Isso que, assim, hoje nós somos gestores de conflito, eu gosto de falar, e como disse, empreendedores jurídicos, que dinâmica e criatividade são tributos super importantes para nós nesse momento. Então, quando eu falo criatividade, é você estar preparado para qualquer método você poder utilizar com o cliente. E a dinâmica, ela está relacionada a essa capacidade de resiliência sua, de, por exemplo, antes nós estávamos no modelo presencial de resolução, agora nós estamos no modelo online de resolução de conflitos. Então, essa capacidade sua de se reinventar como você, né? Então, é muito importante esses atributos novos, advogados, mediadores, negociadores, nós termos nesse momento, principalmente advogados, entendeu? Sim. É fundamental isso. Muito obrigada, doutor. Eu tava, Diga. não, eu tava olhando o que ela tá falando, né? Há alguns anos as faculdades de direito, elas não passam isso pra gente. Eu não tive essa formação, entendeu? Eu não tive essa formação e eu fui adquirir isso com o tempo, vendo outras pessoas trabalhando e em outras áreas. Então, hoje em dia eu aplico muito isso em vários casos, até na negociação com o meu cliente, entendeu? Para fechar um contrato. E em audiência, eu sou a favor sempre de fazer acordo. Eu não gosto muito de litigar, eu gosto de acordo. Entendeu? Eu sempre gostei de acordo porque eu acho que o acordo resolve o meu problema, resolve o problema do meu cliente, deixa ele satisfeito e me deixa satisfeito. E é um processo mais curto dentro do meu escritório. Entendeu? Então eu sempre gostei de fazer acordo em razão disso. Entendeu? Só que hoje a gente ainda encontra alguns colegas com a mentalidade da litigância, de Verdade.
A faculdade cria cachorro, a gente chama cachorro de briga, entendeu? Porque a gente sai lá querendo atacar todo mundo e vão pra cima e é ganhar, que é o perde-ganha, né? Que a gente chama de perde-ganha, né? Eu tento trabalhar o ganha-ganha. Eu ganho, você ganha e a gente resolve o problema. Mas a faculdade, ela sempre ensina assim, é o perde-ganha, entendeu? Então, é aquela situação. E eu gosto muito de ver, porque às vezes a gente vê que a mentalidade de alguns colegas está se moldando, está se modificando, está entrando num sistema que atualmente tá ainda, aqui no estado ainda é um pouco engessado para essas coisas, entendeu? O estado ele é muito atrasado nessas gestões de conflito com a multiportas e outras coisas, entendeu? Mas eu gosto bastante de ver e essa mudança de mentalidade de alguns colegas, entendeu? E eu acho muito importante. Maravilha. O intervalozinho acabou já? Acho que já podemos continuar, então? Vai ser disponibilizado. Vai. Esses slides vão ser disponibilizados para vocês, tá? Como eu disse, eu vou disponibilizar, eu, Aline e o Elton, a gente montou aí um material, alguns artigos para vocês, de alguns livros, né? A gente digitalizou e vai disponibilizar para vocês. Os livros são físicos, os livros também do William Ury, né, que é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, a gente também vai disponibilizar para vocês em PDF, tá? Então, assim, do decorrer da nossa oficina até as simulações, tudo quanto é tipo de material interessante relacionado à temática, sendo elas ferramentas de negociador, ferramentas de mediação e relacionadas ao advogado, a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Tudo isso. A ideia aqui é compartilhar a diferença. Só um minutinho aqui. Alguém me perguntou. A diferença de mediação, conciliação e negociação. É arbitragem. Tá. Na segunda etapa da nossa oficina, a gente vai trazer esses conceitos. Doutora Rosinéia, a gente vai trazer. Tá bom? A gente vai mostrar isso para vocês, as diferenças. Acho que então vamos continuar, então, né? Pessoal, dúvida, se tiver, pode ligar o som e perguntar, intervir na hora, tá? Não fiquem com medo, não. A ideia é essa. Bom, a gente aprendeu que o planejamento é importante nesse processo. E todos os livros, o material trabalhado pela Harvard, eles falam que o planejamento é a etapa primordial. O próprio William Ury, ele vem a trabalhar isso. Dentro da técnica de negociação, a gente aprendeu um método de negociação, tá? Que é um método integrativo, baseado em princípios, e como o Elton disse que ele utiliza a negociação ganha-ganha, o modelo Harvard é ganha-ganha, e não perde-ganha ou perde-perde, tá? No mundo todo existem vários modelos de negociação. Existem modelos perde-perde, existe modelo ganha-perde, modelo ganha-ganha, que a Harvard tem, e ganha-ganha-ganha. Tem vários modelos, a gente pode um dia falar sobre isso. Tá? Mas o modelo Harvard, a escola de Harvard, na década de 70 para 80, começou a fazer alguns estudos os quais criaram alguns princípios norteadores para negociações integrativas. Negociações integrativas e negociações colaborativas que levam a resultados de ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando naquele processo, sai satisfeito diante daquele processo. Ou seja, há uma resolução adequada, né? Então, como Harvard conseguiu por que Harvard conseguiu isso de uma forma mais satisfatória e tornou-se o exemplo mundial? Porque Harvard é uma universidade que faz um ótimo marketing.
né? E tudo que é de Harvard, hoje todo mundo quer estar em Harvard, todo mundo quer ser Harvard, então eles conseguiram levar esse método dele para o mundo todo, mas também é um método muito bom. E é a base para que todo mediador que vocês forem participar de processo de mediação dentro do Poder Judiciário ou de câmaras, vão utilizar o método Harvard. Também negociadores e também advogados. Eles vão utilizar esse. Mas o que é esse método rápido propriamente dito, né? O que acontece? O método Harvard, que como eu te disse, ele é um método de negociação integrativa, ele trabalha com 4 elementos, 4 pilares principais. Quando você for diante de um problema do qual o seu cliente lhe trouxe e que você, diante do sistema multiportas, lá, que existe arbitragem, poder judiciário, mediação e existe negociação, diante desses várias portas, você identificou como advogado que a negociação é possível de ser feita, né? E quando você escolhe a negociação, dentro do modelo brasileiro de negociação de todos os profissionais, o modelo Harvard é o mais utilizado. E aí, os próprios autores, com destaque ao William Ury, ele fala de que quando você tem um problema, é necessário você adotar 4 princípios ou premissas anteriores ao enfrentamento daquele conflito. Ou, se no decorrer daquele processo de negociação acontecer o enfrentamento daquele conflito, você tem que adotar esses princípios. O primeiro deles é: separe as pessoas do problema. Toda vez que você estiver diante de um princípio, de um problema, de um conflito, separe as pessoas deles. A expressão separe as pessoas dele é você tirar também toda a carga de subjetividade daquele enfrentamento daquele conflito no processo de negociação. Então, é você trabalhar constantemente a si próprio para não se deixar envolver pelo modelo mental. Eu ou o outro para eu e o outro. Quando você fala isso, é um modelo integrativo. É você sempre, quando for fazer um processo de negociação, é você não ficar batendo na tecla da pessoa daquele meu. Ah, ele fez isso, ele fez aquilo. Não. Foque no problema. Quais são os problemas? Quais são as posições envolvidas? Quais são as questões aqui envolvidas? Tá, tenho as posições, mas diante dessas posições, quais são os interesses nelas envolvidos? Que é aí que parte para o segundo princípio, que é consenso e interesses, e não nas posições. Então, quando você está num processo de negociação, não vá em cima da pessoa. Ele, ela, entendeu? Não bata nas pessoas, não ataque as pessoas. Foque no problema. E ao focar no problema, você tenta identificar quais são os interesses que envolvem esse problema, o porquê que aquela pessoa quer aquilo, ou o porquê que o seu cliente quer aquilo. Porque quando você foca nos interesses, isso gera maior flexibilidade e maior opção de criatividade dentro de um processo de negociação. Porque se você bate em posições, que é o pedido propriamente, eu quero R$ 2.000, é propriamente você não vai conseguir achar dentro de posições oportunidades para você poder criar opções de ganho mútuo. Ou seja, você não consegue tirar a pessoa daquela zona dela de conflito, de estabilidade. Por isso que é importante que quando você fala o porquê que é o interesse, você encontra flexibilidade. Porque a pessoa vai te falar o que ela quer. E quando você parte para esse porquê, você consegue criar mais. E aí você encontra dinâmica dentro do processo de negociação. Porque se você bate em posições, é aquilo que a gente vê no processo judicial. Quero isso. E quando você fala, eu quero 2.000 e o juiz te dá R$ 1.000, você recorre. Agora, se o juiz ou se o negociador, o mediador,
ou se o advogado chegasse e perguntasse, mas por que você quer R$ 2.000? A pessoa vai fazer uma reflexão daquilo. Ela vai refletir por que ela quer R$ 2.000. E pode ser que ela vai descobrir que R$ 2.000 não era o suficiente, ou que ela precisava de R$ 3.000, ou descobrir que R$ 2.000, que R$ 1.500 para ela era o suficiente para satisfazer todos os danos, sejam eles morais ou materiais que ela teve. E a partir desse momento de que você descobre os interesses, o porquê das partes envolvidas, é que você parte para o próximo princípio, que é o de gerações de ganhos mútuos. Lembra que eu falei com vocês que no processo de planejamento, a gente, antes de entrar numa negociação, a gente trabalha com alternativas? Alternativas são coisas criadas de forma individual. Eu crio alternativas. Dentro da teoria da negociação, a geração de opções, o termo opções, significa construção conjunta. Então, por isso que os próprios autores do método Harvard, eles falam, diante dos interesses, o porquê que você quer aquilo, você começa a construir, junto com a parte, gerações de ganho mútuo, que seriam acordos sensatos. Aí é um momento do qual, dentro de uma rodada de negociação, é importante que o negociador faça perguntas poderosas, que a gente fala. São perguntas estratégias, sendo elas abertas, fechadas, circulares de reflexão. Isso tudo a gente vai aprender na próxima aula. Mas é importante que o negociador e o próprio advogado que vai estar ali, dentro do processo de negociação, eu falo negociadores, gente, negociação assistida, que é aquela negociação em que uma parte contrata um negociador para ir junto com ele, que no caso, na maioria das vezes, é a figura de um advogado, que vai estar presente, entendeu? Então, esse advogado, esse profissional treinado, no caso nós entrando dentro de um processo de negociação, seja ela presencial ou virtual, é importante a gente fazer explorações. Explorar o conteúdo do problema, tentar compreendê-lo, para, de forma conjunta, nós construirmos opções. Ou seja, criarmos formas de que a gente possa trabalhar e que possa gerar satisfações mútuas. Entendeu? Por isso que, em seguida, quando a gente vai criar essas opções, é importante a gente insistir em critérios objetivos. Porque se você bater no campo da subjetividade, é o que a gente sempre observa em sessões de mediação, de negociação. Os ânimos e os sentimentos acalmam, entendeu? Então é importante, como quarto princípio, depois de você focar no problema, focar nos interesses, descobrir os interesses, vocês começarem a desenvolver as gerações de ganhos mútuos. Para gerar esses ganhos mútuos, vocês começam a focar em critérios objetivos. E é por isso que, na maioria das vezes, esses critérios objetivos estão relacionados a alguns pontos de consenso na sociedade ou de consenso entre as partes, que seriam: como é que eu posso gerar opções? E quais seriam esses critérios? Vamos buscar na legislação, que é uma coisa que está na lei e que as partes e seus advogados basicamente aceitam. Segundo ponto, se eu estou relacionado a um preço de alguma coisa ou um automóvel, qual seria um critério objetivo alcançado com relação a uma indenização? Uma tabela FIPE, é uma coisa que é uma tabela reconhecida, ou algumas coisas relacionadas aos costumes, os quais são ambientalmente aceitos pelos profissionais. Então, por isso que nesse momento, Harvard, os próprios autores, criaram esses 4 princípios. Eles são técnicas relacionados que podem ajudar em planejamento e que podem ajudar no decorrer das próprias negociações. Eles são princípios reflexivos para as partes e também para os seus profissionais, negociadores e advogados. E dentro desse processo de negociação, que está relacionado tanto ao planejamento como também dentro da negociação,
É importante que as partes desenvolvam o que eles chamam de BATNA e o WATNA. O BATNA está relacionado ao maior alternativo ao acordo negociado, e o WATNA está relacionado à pior alternativa ao acordo negociado. Por isso que é importante, quando a gente trabalhou com planejamento, que nós, negociadores e advogados, quando pegamos os processos, as demandas de nossos clientes, é importante que a gente realize um processo de reflexão com eles e um processo de investigação para que nós e o seu cliente e você também, advogado, tenha uma visão de qual seria o melhor e qual seria o pior cenário para aquilo. Isso é interessante ser feito antes de uma negociação e, se no decorrer daquela negociação ocorrerem algumas gerações de algumas alternativas no calor lá, né? Alternativas que eu digo, uma parte faz algumas propostas, você faz propostas ou vocês criam propostas conjuntas, é interessante vocês fazerem um exercício de melhor alternativa e de pior alternativa. O que a gente chama como mediadores de melhor e pior cenário. Então, isso é fundamental. E isso é importante que a parte também esteja consciente disso. Porque a partir do momento que ela está consciente do pior e do melhor cenário, ela fica mais dinâmica, ela se torna mais flexível para que seja alcançado resultados mais satisfatórios, do quais eles chamam de ganha-ganha. Então, é fundamental que seja feito esse exercício. Aquele planejamento ajuda nisso, tá? Por isso que é importante fazer esses exercícios de pior cenário, que vamos supor, você num processo de negociação aqui, numa plataforma Webex Cisco, com seus, no Poder Judiciário, numa mediação online, você não faça uma reflexão sobre esse pior cenário, pode ser que no momento que a pessoa faça uma proposta para você nessa sua audiência ou sessão de mediação, você imediatamente desliga a plataforma e sai da reunião. Isso pode causar um cenário catastrófico na escalada do conflito ou do seu problema. Por isso, você sempre tem que pensar, se eu não alcançar uma alternativa positiva numa mediação, qual é a próxima alternativa? Tá, é o processo. Entrei no processo, não consegui uma alternativa, não consegui um acordo ou uma sentença satisfatória, o que vai acontecer com isso? Então é importante essas reflexões em todos os cenários. Isso é muito importante para que a gente não tome algumas medidas drásticas que podem causar ruídos e podem prejudicar os nossos clientes, sem contar também prejudicar até mesmo qualquer tipo de relacionamento entre as partes. Porque um profissional que está ali para auxiliar o seu cliente, ele como pode ajudar ou como pode também piorar a situação envolvida, principalmente em cenários que envolvem uma relação continuada entre as partes. Pessoal, tem alguma dúvida com relação a essa BATNA-WATNA, os princípios da negociação? Uma dúvida, gente? Bom, por isso que é importante, quando vocês vão participar de uma negociação, elaborar uma lista de ações que você pode realizar se não houver um acordo, desenvolver algumas ideias mais promissoras e convertê-las em alternativas práticas, selecionar provisoriamente o que lhe parece melhor e o que é mais realista e considerar o BATNA da outra parte. Por isso que é importante, sempre que possível, aprofundar-se no problema, tentar compreendê-lo o máximo possível. E sempre que você for entrar no processo de negociação, já elabore listas prévias, faça um trabalho com o seu cliente previamente, porque isso é uma questão estratégica de negociação. Estar preparado é uma questão estratégica.
Eu sei que parece ser difícil, ainda mais quando a gente tem vários casos. E é claro, tá, casos de advogados da ativo, é difícil fazer esse processo reflexivo. Mas é possível, antes de você, como advogado da ativo, por exemplo, entrar numa sessão de mediação ou numa audiência, pegar alguma daquelas perguntinhas básicas, pega rápido, qual é o seu pedido, tá? Aquilo é a posição. Em seguida, pergunta ele, mas por que você quer isso? Por que você quer isso? Às vezes você tem 5 ou 10 minutinhos para fazer isso, mas a informação que aquela parte te dá, isso é fundamental. Isso ajuda muito numa negociação, dentro da mediação e também se for uma negociação dentro do processo judicial, isso é bastante importante. E aí, é claro, se for fora de um contexto de advocacia dativa, você pode também fazer esse trabalho prévio com o seu cliente, entendeu? Isso ajuda, principalmente naquele momento de construção da petição, do primeiro contato que você tem com o cliente, que você faz uma entrevista com ele para a elaboração de uma petição, é importante você levar em consideração essas questões. Isso ajuda, isso gera conforto para o advogado e gera conforto para o negociador. E isso também vai ajudar as partes, porque ela vai refletir sobre aquele contexto. E se a negociação não dá certo? E se ela não der certo, o que a gente faz? Você que seguiu todos aqueles princípios de Harvard, dos 4, você fez o seu BATNA, você fez o WATNA, ou seja, identificou o melhor e o pior cenário. Não está dando certo, o que você faz? Os autores, eles dizem que em casos desses, você nunca deve perder as estribeiras, vamos dizer assim. Não ataque a posição. Olhe além delas. Quando eu falo posições, não fica atacando diretamente os pedidos. Isso é estratégico. Faça uma comunicação, como a gente diz, não violenta sobre essa questão. Não ataque propriamente. Observe-se. Observa aquela questão. Colocou, estou com raiva, vai para o camarote. Mas não ataque. Tenta olhar. Pergunta. Toda vez que você verifica que está barrando a negociação, faça mais perguntas. Explore. Vai além delas. Tenta fazer com que a parte ela mude o seu posicionamento por através de perguntas de reflexão. Não defenda suas ideias na frente das pessoas. Em vez disso, peça críticas e conselhos. Se você acha que a parte não está aceitando a sua proposta, pergunte a ela o porquê. Peça crítica e fale como é que a gente pode alcançar um acordo. O que para você verifica como viável, ou o que para você é justo. E nunca ataque a pergunta, reformule sempre. E isso é uma técnica que vocês vão aprender aqui, que é o parafraseamento. Quando uma parte ela usa de um vocabulário que seja muito chulo ou que seja arrogante com relação a você, não contra-ataque ela. Não contra-ataque, reformule aquela questão. Deixe-me ver se eu entendi. Ou o que você diz seria isso. Tenta reformular. Não utilize as mesmas palavras, porque isso vai, se você utilizar as mesmas palavras, você vai acalorar. E se você parafrasear, ou seja, reformular aquilo ali, você vai gerar uma ambiência mais amistosa, ou propriamente você vai desarmar aquela parte. E sempre que possível, pergunte, pergunte, pergunte. E faça pausa. Porque quando você pergunta, não fique tentando identificar qual é a própria resposta para a pergunta que você fez. Você pausa e pega o seu ouvido e coloca na escuta ativa. Porque você tem que ouvir a outra parte propriamente. Porque a gente tem mania de perguntar e já tem na cabeça a resposta para aquilo e não ouve a outra parte. Porque ela vai te dar informações privilegiadas. Toda vez que você pergunta, é estratégico. É para você ouvir. Escuta ativa é estratégia. É para você tentar identificar interesses e identificar pontos relevantes. Às vezes, a gente vai numa audiência ou numa negociação, numa mediação,
Nós, advogados, fala para a parte, não fala isso, não fala isso, não fala isso. Se você for um bom advogado estratégico e um negociador, você vai amaciando a carne no decorrer da negociação. Você vai amaciando, fazendo perguntinhas, perguntinhas, perguntinhas. Perguntou, a pessoa não respondeu, e é o que você quer ouvir propriamente dito, quer uma informação no qual aquela parte não vai abrir na sessão, vai perguntando e vai perguntando de uma forma amistosa, não violenta, reformulando, que uma hora ela vai soltar para você. Você pode ter certeza. E isso é verdade, eu já vi isso. Bom, eu acho que por hoje acho que nós já chegamos aí a uma importante questão. Elton, Aline, vocês gostariam de falar? Esse momento que você comentou que a gente escutar e podemos fazer pergunta, né? Que até mesmo como advogado, e nós temos que deixar bem claro para o mediador também os nossos interesses, porque se a parte não responder, o mediador pode trabalhar na sessão individual e, se ele permitir, trazer para o nosso cliente, né, para nós, aquilo que nós também queremos compreender um pouco, né? Então, isso daí faz parte também da escuta ativa. Até porque não tem que ter nenhum ruído, diferença, né, na mediação, porque os mediadores não têm conhecimento de nada, eles começam a ter conhecimento daquilo que a gente passa a levar. Aquilo que o cliente permite, até muitas das vezes, a gente informar. Eu, Exatamente. eu falo que é um jogo, né? E se você tiver o planejamento que você passou, fica mais fácil de saber lidar. Exatamente. Isso daí. Elton, gostaria de complementar? Pessoal, alguém teria alguma pergunta? Clarissa, você que é mediadora aí, dá uns toques pra gente. Elton, gostaria de dar uma complementada aí sobre negociação, experiências, alguma coisa aí? Não, eu acho que foi bem. A gente, na verdade, você expôs muito bem, né, as técnicas de negociação de Harvard, entendeu? Achei que foi, tipo assim, mostrar, né, que as técnicas de negociação, né, a gente pode aplicar, né, no nosso dia a dia, seja porque tem uma, você já até falou, né, como chegar ao sim com você mesmo, né? A gente negocia com a gente todos os dias, né? Até o Gustavo faz o curso de mediação judicial comigo, né? E a gente ouve muito isso, né? Que a gente tira todo dia é uma negociação, desde levantar da cama até a hora de dormir. Então, eu acho que a negociação ela tá em tudo, né? E a gente aplica ela no nosso dia a dia, entendeu? Então, Goste ou não, você é um negociador, você como diria o William. você não precisa de uma relação para negociar, né? Você está negociando com você todos os dias. Perfeito.